Você perde seu pai em um duelo samurai, e agora como vingança quer se tornar o melhor samurai do mundo e recuperar a honra da família. E aí pessoal, eu sou o F, o Estreito Fujão, e hoje vamos recapitular o anime Afro Samurai. E só te digo uma coisa, esse cara é brabo, então nem vem de canelice, senão ele te pega bonito. Então pega sua espada e bora pra história. A história começa mostrando uma montanha afastada e diferente das normais, parecendo um tipo de residência. E logo depois vemos um Canela Fina com seu filho. E o clima está pesado e o pai pede para o filho esperar, pois ele tinha que resolver algo. E o filho não entende, mas fica esperando. E esse moleque tem um cabeção esquisito, mas se parece comigo quando eu era pequeno. E aparece um cara de chapéu dizendo que hoje derrotaria o número 1. E nisso os dois começam a lutar enquanto o negão da Canela Fina usa uma espada, o outro usa uma pistola. E os dois são muito habilidosos, mas o pistoleiro faz um movimento diferente e consegue arrancar a cabeça do Canela Fina, que era o número 1, e joga nos pés do próprio filho. E galera, é assim que começa uma grande história de vingança, pois ele diz que o garoto deveria se tornar forte para se vingar e tomar a bandana número 1, e o moleque fica revoltado. E agora vamos para o futuro, onde vemos que essa criança se tornou um Canela Fina, e ele está cercado por muitos caras que foram mandados para pegar a bandana número 2 dele, e estava pagando muito dinheiro. E galera, me deu até pena, porque os caras não têm a mínima chance, porque quando um cara consegue bloquear um tiro de arma com uma espada, vemos que deu ruim. E claro que aqui rola um massacre dos capangas, e vemos que no final ele está sendo observado por um cara na árvore, e aparece um outro cara muito louco que diz que ele estava sendo observado, mas Afro não liga, e aparentemente os dois eram amigos. Eles continuam a estrada, pois estavam em busca da localização do número 1, e na cidade mais próxima vemos um cara com cara de cracudo que chegou desesperado em um pequeno bar da cidade, dizendo que o número 2 estava ali e todos ali eram mercenários, e conseguir aquela faixa daria muito status para eles, e todos começam a se preparar, e tem cada cara mal encarado aqui que vocês não têm noção, e alguns ficam com medo e outros querem partir para cima dele, e enquanto eles estão brigando para saber quem lutaria com o número 2, o cara entra tranquilamente na humildade no bar e pede uma limonada. O problema é que a vida nunca é fácil, ainda mais para um negão da Canela Fina, que está em busca de vingança, pois o fortão esmaga o copo dele e ele pede mais uma, e quando o cara xinga a mãe dele, ele dá um soco que o cara cai desmaiado. E agora a dona do bar diz que ele teria que pagar por aquele estrago, e ele só dá uma encarada fatal nos outros caras, e geral deixa alguma coisa de valor para cobrir as despesas. E como bônus, a dona do bar dá informação de onde estava o dono da faixa número 1. E galera, aqui vale a pena explicar como funciona o mundo. Basicamente, para saber os mais fortes, eles são classificados por faixas, e existe um número enorme de faixas, mas os mais esperados são o número 1 e número 2, porque na regra, apenas o número 2 pode tentar conseguir a faixa do número 1, mas os outros números podem tentar pegar a faixa do número 2, por isso aparecem vários mequetrefes atrás dele, e provavelmente o número 1 deve estar tranquilão, esperando o lerdão chegar. Eles começam a seguir por um desfiladeiro, e vou colocar o nome do amigo dele de Ioiô, até porque se eu não colocar, eu colocaria Cracudinho, porque o cara é magro, com mó cabeção e não para de viajar. E eles percebem que tem um cara vindo atrás deles, mas não sabem se é inimigo. Então ele decide parar para ver o que o cara quer. E o cara diz que veio para pegar a faixa dele e puxa uma besta com um fuzil e um lança-granadas. E agora eu já não entendi nada, estamos no passado ou no futuro? O cara começa a lançar flechas e granadas, mas o Afro é muito louco e vai se desviando de tudo. E se eu fosse esse cara, já teria ido pra casa, porque o cara falece erradão. Mas aí que está o problema, pois tinham dois caras observando e eles estavam recebendo ordens de um templo onde haviam vários caras iguais do Coquinho de Feijão, e eram 7 irmãos gêmeos. E vou te falar, o cara pode ser feio, mas aquela mulher que está com ele é diferenciada, e o irmão mais velho manda eles atacarem com cautela, e aí que vemos que nem tudo foi 100%, pois uma das flechas estava envenenada e relou nele, e ele começa a ficar meio broxa e mal consegue ficar em pé. E nisso pula o irmão número 6, que era um cara carcaçudão, e o cara não brinca em serviço, pois ele puxa logo um RPG, e mesmo assim o Afro consegue cortar o tiro, mas acaba explodindo e os dois caem do penhasco. É galera, esse anime Afro Samurai é muito louco. Na verdade nem sei se é anime, mas sei que tem o Samuel Negão da Canela Fina Jackson. Então já deixa o like, se inscreve com o sininho ativado, pra ele não aparecer na sua casa perguntando onde está o número 1, porque você vai ver o que ele faz com quem dá informação. E o episódio
episódio já começa mostrando quando ele era pequeno, que estava andando em busca de vingança e estava carregando a cabeça do seu pai. E estava desafiando vários caras na estrada e os caras percebem que aquela cabeça era do antigo número 1 e ficam zoando com o garoto. E dão uma surra nele e galera, o garoto também é doido, né? Se eu fosse ele, eu estaria correndo entre os carros com o Rolex na mão. Melhor do que apanhar assim de graça. E depois vemos que ele foi encontrado por uma mulher que entendia de cura. E ela estava tirando o veneno do corpo dele e aparentemente ela o conhecia de muito tempo, pois ela começa a se lembrar de quando era pequena e encontrou ele muito machucado e chamou os amigos para o ajudar. E nisso ele acorda, mas a mulher diz para ele não se mexer, que vai levar alguns dias pro efeito do veneno sair. E do nada, Yoyo, o cracudinho, aparece dizendo que ele era sortudo e ele é aquele típico amigo que sempre encontra maldade. Cris, me empresta um lápis? Cara, ela tá tão na sua. E no passado eles resgataram o Afro e o mestre era gente boa e diz que cuidaria dele e quando estivesse melhor começaria um treinamento. Mas ele ainda era muito pequeno e ele acorda e aquela mulher já trouxe um peixe frito. E do nada aparece Yoyo dizendo que ele deveria aproveitar a oportunidade ou então ele mesmo iria pra cima sem pena nenhuma. E começa a falar sobre os dois brincarem juntos, mas aí acha o vacilo, 2 canelas finas? No passado o Afro não queria comer nem falar com ninguém, pois estava muito triste com o que aconteceu. Mas o pessoal começa a brincar e ele começa a se abrir e fazer amizades. E ele começa o treinamento. E o mestre diz que agora ele estava melhorando e estava ficando cada vez mais forte, mas que ele não poderia fazer besteira, mas como ele era muito mequetrefe, ele vai até o centro da cidade e invade uma casa de safadeza e começa a atacar vários caras em busca da localização da faixa número 2, pois quando pegaram a cabeça do pai dele, levaram a faixa. E antes do cara falecer, ele diz que essa faixa passa de mão toda hora. Afro já estava se recuperando e já estava perto de partir, mas havia um ninja escondido que estava passando informações para aqueles irmãos com cabeça de feijão. E aquela mulher aparece e traz um pouco mais de comida. E como agradecimento ele entrega um saco de dinheiro e vemos que no passado o mestre não gostou nada do que ele fez, pois ele foi treinado para se defender, não para fazer vingança, pois acabaria se perdendo. Mas o Afro já estava louco e não ligava para nada, e estava fazendo tudo para ficar mais forte. E nisso chegam vários capangas dizendo que vieram se vingar por ele ter atacado o amigo deles. E nisso ele vai passando a peixeira sem dó em todos, mas quando ele é pego, seus amigos aparecem e o salva. E agora vemos aquela morena que o salvou e ela estava metida com alguma organização. E ele a vê tomando banho, mas finge que não viu nada e pede desculpas. E aqui vimos que tem algo de errado, pois se isso acontece nos dias de hoje, ele já estaria preso por assédio, mesmo sem fazer nada. E voltando para casa, ela diz que queria que ele ficasse para ver os fogos de comemoração da cidade. E nisso você já pode imaginar, né? Foguinhos, clima agradável, negão da canela fina e eles já partem pro abraço. Se é que você me entende. E nego, é a noite toda. E nem acredito nisso, mas vou ter que censurar o desenho. E quando acorda, ele a encontra copiando algumas informações do celular dele e ela diz que foi mandada como espiã, mas que se arrependeu. Mas nisso aparece um dos irmãos do cabeça de feijão e dá uma chunchada nela. E ela acaba falecendo com a mama pra fora. E colocam fogo na casa e agora o Afro adicionou mais algumas pessoas na caminhada da vingança. É galera, começamos uma jornada de vingança do Afro Canela Fina Samurai. Então já se prepara e se inscreve no canal que estamos na frequência humilde. E me segue nas redes sociais porque o neném vai cantar. Então só bora! Agora vou nessa, então beijos, abraços e fui!